Ele enviará os seus anjos, verso 31, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí ele para o assunto. E aí ele começa a dar uma explicação do assunto. Vocês querem entender melhor? Aprendam, pois, a parábola da figueira, verso 32. E aí ele diz: quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas, o final de tudo. Aí ele diz: em verdade eu vos digo que não passará essa geração. Aí é que entra em conflito. Jesus já veio? Veio? Pisou no Monte das Oliveiras? Não. Mas como que Jesus disse que não passaria aquela geração? Jesus fez outra profecia para aquela geração. Não fez? Ele fez uma profecia sobre a destruição de Jerusalém. E Jerusalém foi destruída naquela geração? Foi no ano 70, sob o comando do general Tito, um general romano. Foi destruída Jerusalém no ano 70, gravem isso. E o povo de Israel foi espalhado pelo mundo inteiro. Tem muitos aqui que são descendentes do povo de Israel e nem sabem. Houve muitas perseguições. E eles voltaram para a terra deles em que ano? 1948. Dia 14 de março de 48, né? Então aqui está falando o quê? Em 1948 Israel voltou para a terra. É o único país do mundo que tem escritura da sua terra. Certo? Vocês lembram disso, né? Quando Jesus fala, não passará esta geração, ele pode estar se referindo a que geração? A geração da figueira que brotou. Pode ser, irmãos, não estou sendo dogmático também, porque isso aqui dá margem para tanta interpretação, já foi inventado tanta coisa em cima desse versículo. Eu calculo que esse versículo aqui, versículo 34, é mais ou menos igual àquele: os últimos serão os primeiros os últimos. Nunca ninguém entendeu aquele versículo. Já fizeram um monte de suposição, mas hermeneuticamente, quer dizer, pela linha de interpretação, aqui está falando da vinda de Jesus. Está falando que quando a figueira brotar, a figueira na linguagem profética é Israel. Quando a figueira brotar, eu li algumas profecias que os judeus iriam voltar para a terra. Estão voltando todo ano aos milhares. Estão voltando. Estão fretando aviões para voltar para a terra. Muito bem. Então Jesus proferiu esta profecia, referindo-se à geração da figueira, que começou em 1948. Uma geração, hoje, são 70 anos. Então existia a geração antediluviana, uma média de 850 anos de idade. O pessoal vivia chuchu. Depois, em Gênesis 15, a geração era de 100 anos. Por que eu estou afirmando isso? Eu estou afirmando coisa séria, irmãos. Quando fala uma profecia que o povo de Israel passaria 400 anos no Egito, e diz o texto: na 4ª geração voltarão para essa terra. 400 anos na 4ª geração, se as minhas contas estão certas, são 100 anos cada geração. O povo durava 120, por ali mais ou menos, 140, né? Depois do Salmo 90 nós temos a idade do homem sobe aos 70. Alguns vão mais longe, mas é pela robustez, mas já não é mais a mesma coisa, aquela história toda. Então a geração são 70 anos. Os pesquisadores chegaram à média de 70 anos, hoje a média de vida, a geração. Então nesse texto, se a geração é de 70 anos, a vinda de Cristo, que está falando nesse texto, é quando ele vem para pisar no Monte das Oliveiras. Não é o arrebatamento.
O arrebatamento acontece 7 anos antes desse evento que está sendo narrado em Mateus 24. E isso a Bíblia fala, que o tempo de tribulação são de 7 anos. Mas diz também que o tempo é abreviado, então. Mas não diz para quanto tempo. Mas os irmãos estão me entendendo? Então, Cristo pisaria no Monte das Oliveiras se deixarem completar os 70 anos. Em que ano?